Amém. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, quero aqui, ó Deus, te agradecer por essa oportunidade, ó Pai, de estar ministrando a Tua palavra. Deus, eu te peço, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, seja, Pai amado, sobre a minha vida, ó Deus, como foi, meu Pai amado, na vida, meu Pai, do apóstolo Paulo, na vida de muitos apóstolos, de muitos pregadores, nesta noite, Senhor, eu sou carente da Tua misericórdia. Use-me, Senhor Deus, não por conhecimento ou sabedoria, mas sim, Senhor, por Tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém? Pode sentar. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, eu quero começar este sermão nesta noite fazendo uma pergunta para vocês. E vocês vão responder para vocês mesmos. Qual é o teu ministério? Qual é o teu ministério? Eu acredito que todos nós, quando somos chamados para o Evangelho de Cristo, nós recebemos de Deus a direção, nós recebemos do Senhor uma missão, nós recebemos do Senhor um compromisso, e com esse compromisso vem a direção de Deus para aquilo a qual nós devemos fazer na casa do Senhor. Que bem sabemos que nem todos somos chamados para fazer a mesma coisa na igreja. Já pensou se todos fossem chamados para ser levita? Quem pregaria a palavra de Deus? Se todos fossem chamados para ser pregador, quem seriam os levitas da igreja? Se todos fossem chamados para ser mordomo, quem fazia as outras atividades na igreja? Então nós sabemos que na obra de Cristo, temos várias atividades, a qual nós devemos descobrir qual é o chamado de Deus em vossas vidas. Nós devemos descobrir o que Deus nos chamou, para quê? Ninguém é chamado para ficar na casa do Senhor ocioso. Ou seja, ninguém é chamado para ficar na casa de Deus sem fazer nada. Todos nós temos um compromisso na casa do Senhor. Talvez você ache pouco ou não entenda. Às vezes você foi chamado não para vir ouvir apenas o pastor pregar ou o irmão louvar. Mas de repente você foi chamado para vir prestar um culto a Deus. Olha só que maravilha. Pastor, mas é muito... Irmãos, você sabe o que significa isso? Prestar um serviço a Deus é algo importante. É algo magnífico. É algo que quando nós descobrimos o valor e a importância que temos, nós deixamos de ficar preocupados com outras atividades, a qual, às vezes, nós não temos nem este chamado. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui o povo de Colosso, ele disse, olha, se na verdade permanecer fundado, firme na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tens ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Ou seja, eu descobri que eu sou ministro da palavra de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, você não pode se afastar. Quando ele diz, se na verdade permanecer fundado, firme na fé, e não vos mover, ou seja, e não vos afastar, e não vos desistir da esperança daquilo que Deus tem para você. Agora eu te pergunto, você já descobriu? Você já descobriu o que? Qual é o teu ministério? Para que você foi chamado?
Ou ainda você está naquela frase de chupeta, mel na chupeta, que quer, só não, eu estou aqui, só é porque eu gosto da irmã, porque eu gosto do irmão. Meus queridos, você tem que estar na casa do Senhor, é porque você ama a palavra de Deus, é porque você ama prestar um culto verdadeiro ao Senhor. Foi para isso que Deus nos chamou, e aí, aos poucos, Deus vai designando você para alguma atividade na casa dele, aleluia. Mas você precisa permanecer no Evangelho. Você precisa permanecer firme no Evangelho de Cristo na face da terra. Ele disse, olha, tendes ouvido qual foi pregado, e toda criatura que há debaixo do céu, de todo o qual eu, Paulo, estou feito ministro. Paulo, ele se sentiu o ministro de Deus, o ministro da palavra do Senhor. Ele reconheceu, ele descobriu. E você já descobriu qual é o teu ministério? Paulo disse, olha, eu descobri qual é o meu ministério, é ser ministro do Evangelho. Por isso, eu não posso me afastar dele, eu não posso me afastar do Evangelho, porque o Senhor me chamou, me separou e fez de mim ministro da sua palavra, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Efésios, Gabi, vamos aqui, está bem aqui pertinho, mas eu gosto que os irmãos vejam também. Capítulo de número 3, e o verso 17. Glórias ao Senhor. Olha só o que Paulo diz. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizado e fundado em amor. Aleluia. Olha só. Nós precisamos disso. Paulo está dizendo, olha, isso é para que Cristo habita, é pela fé em nós. Nós precisamos acreditar nesta palavra. Nós precisamos estar, aleluia, com o coração firme na palavra do Senhor, na presença de Deus. Para quê? Para que o Senhor, ele permaneça firme nos vossos corações. O crente não pode estar cocheando em dois pensamentos. Um dia eu estou dentro, outro dia eu estou fora. Qual o risco, irmão? Qual o risco, irmão? De perder a salvação. Não estou dizendo que você já perdeu a salvação por isso. Mas nós temos que estar firmes. Para ter, louvado, olha que para que Cristo habita pela fé nos vossos corações. A firmeza, aleluia, o reconhecimento do teu chamado. Se você é um levita, Deus te chamou para ser um levita, seja um levita de verdade, um adorador que apresenta ao Senhor uma adoração verdadeira, uma adoração que vem de dentro da alma, uma adoração que vem de dentro do coração. Por que do coração? Porque é lá que Cristo está habitando, é dentro do teu coração. Apresente a Ele uma adoração verdadeira. Reconheça, louvando o nome do Senhor, o teu ministério, aleluia. Paulo reconheceu, aleluia, para que a fim de estarmos enraizados. Crente não pode ficar, irmão. Crente tem que estar enraizado. A raiz do crente tem que crescer para baixo. Sabe por quê? Porque quando a raiz cresce para baixo, o vento vem, balança para lá e para cá. Ele pode até balançar para lá, mas ele volta e daí a pouco ele está firme de novo. Nós não podemos achar que vamos viver a vida inteira. Opa, todo dia eu estou dando glória a Deus, todo dia eu estou matando barata, todo dia eu estou sapateando. Não, às vezes ele balança para um lado e para cá, mas se ele está enraizado, aleluia, na palavra,
no amor de Cristo, aleluia, o vento vai vir, vai balançar para lá e para cá, ele vai dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor me sustentou, obrigado, porque baseado na tua palavra, o Senhor está dentro de mim, no meu coração, está morando em mim, eu quero permanecer firme a cada dia, reconhecendo, Senhor, qual foi o meu ministério, qual é o meu ministério diante do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, no versículo 24 do texto a qual nós lemos, ele disse: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Olha só, Paulo mesmo sofrendo, mas ele disse: olha, regozijo, ou seja, eu me alegro. Querido, você não pode ter a igreja como um peso, você não pode ter a igreja como um sacrifício, você não pode ter a igreja como, eu vou ter um peso para você, chega na hora, olha, hoje tem culto, eu tenho que ir à igreja, como se fosse algo pesado para a tua vida. Paulo, ele disse: olha, regozijo-me agora no que padeço por vós, ou seja, eu me alegro no que eu sofro por vocês, aleluia. Nós temos que reconhecer, irmãos. Paulo, depois dele reconhecer o seu ministério, ele disse: olha, agora eu me alegro, mesmo sofrendo um espinho na carne, mas eu quero permanecer na presença do Pai, eu quero pagar um preço, eu quero que cumpra, aleluia, mesmo nas aflições, eu quero permanecer firme pelo corpo que é a igreja de Cristo na face da terra. O crente, ele não pode ter a igreja como peso, ele tem que ter a igreja como local aonde ele vai apresentar a Deus uma adoração verdadeira, aleluia. Então nós vamos apresentar ao Senhor um culto verdadeiro, louvado seja o nome do Senhor. Cabe Romanos capítulo 5, glórias ao Senhor, aleluia. E o versículo é o de número 3. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Aleluia. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem o quê? A tribulação produz o quê, igreja? A paciência. Paulo, irmão, ele estava, aleluia, enraizado na palavra, todo tipo de luta, de sofrimento que vinha sobre a sua vida, aleluia, ele não trazia isso como peso, mas ele trazia, ele dizia: olha, eu me alegro, mesmo nas lutas, mesmo na tribulação, igreja do Senhor, mesmo na luta, mesmo na tribulação, não abra mão do evangelho de Cristo, não abra mão da casa do Senhor. Tem muitos crentes que estão escolhendo o culto que vai. Eu só vou no culto de terça porque o irmão A vai pregar, eu vou no culto de sexta porque a irmã A vai louvar, eu vou no culto de domingo porque eu vou louvar. Não, meus amados, você não pode escolher culto, você tem que vir prestar a Deus uma adoração, todos os dias da tua vida, apresente ao Senhor uma adoração verdadeira, aleluia, glórias ao Senhor. Meus amados, Paulo disse: olha, não somente isso, mas também, aleluia, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz, aleluia, a paciência. Irmão, o crente que não passa por luta, eu quero perguntar aqui para você, responda para você mesmo. Qual aqui, se mandasse levantar a mão, eu creio que quase 100%, se não 100% da igreja, levantaria a mão. Qual de nós não já passamos por luta? Qual de nós não já passamos por tribulações? Deixa eu te dar uma notícia. Ainda não acabou, você já passou por 100, por 200, por 1000, ainda vai vir luta sobre a tua vida.
E na presença do Senhor, você vai continuar e vai vencer para a glória de Deus. Na presença de Deus, irmão, mesmo na tribulação, Deus vai produzir na tua vida, aleluia, a paciência para você dizer: olha, hoje eu estou passando por essa luta, hoje eu estou passando por essa tribulação, mas eu vou esperar com paciência no meu Deus, porque Ele disse que aquele que esperar com paciência receberá a vitória, receberá o retorno da parte do Senhor. E eu tenho a esperança que esse retorno vai chegar na tua vida. Ei, você está passando por luta, por tribulação, tenha paciência, que Deus te garante a tua vitória, aleluia. O Senhor nos garante, aleluia. O Senhor nos garante a vitória, glórias ao Senhor. Gabi, 2 Coríntios, capítulo 7, e o versículo é o 4. Vamos continuar vendo a palavra do Senhor. Hoje, eu vi o Mateus falou uma frase, que eu não sei quem foi que falou para ele, que disse assim: eu gosto de um barulho, mas primeiro tem que vir a palavra. Falei, meu, que isso? Falou comigo aquela frase, que sabe, talvez você falou sem nenhum uma pretensão, mas falou comigo. Eu gosto de um barulho, mas eu gosto primeiro de ver a palavra. Olha só o que Paulo disse no versículo 4. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha glória a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo, ou seja, de alegria, em todas as nossas tribulações. É difícil isso, né, igreja? Você está passando por luta e está com um sorriso no rosto. Quem me disser que é fácil, eu falo a verdade, é mentiroso. Porque na hora da luta, presbítero, ninguém consegue transbordar no seu rosto. Olha, eu estou passando pela prova, mas eu estou alegre. Mas Paulo diz: grande é a ausência da minha fala para convosco. Ou seja, Paulo, na hora da tribulação, ele ficou em silêncio. É assim que você fica também. Ele diz: grande, aleluia, é a ausência da minha fala para convosco. Vocês entenderam aí o mistério? Ele nem força, nem palavra tinha para falar. Aleluia, mas uma coisa é certa, ele não abriu mão do evangelho de Cristo. Ei, muitas vezes você se encontra calado, em silêncio, não sabe nem mesmo o que falar. Eu quero te dizer uma coisa, nesse momento, espera no Senhor, que Ele vai te dar um sinal, no momento certo, para você voltar a falar. Paulo continua dizendo, aleluia, louvado seja, grande também é a minha glória. Ele disse: eu não tinha fala, mas eu vou receber, porque grande é a minha glória a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo, aleluia, de gozo e alegria em todas as vossas lutas. Eu continuo confiante, esperando no meu Senhor. Ele dará a vitória para aqueles que esperam nele, aleluia. Glórias ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele não tinha nem mesmo o que falar, irmão. Ou melhor, ele não tinha força. A fala dele já estava enfraquecida. Aleluia. Ele não tinha o que falar, que o povo, ele pregava para o povo via ele, continuava em luta. Aleluia. Peraí, ainda Paulo está falando que Deus vai abençoar, Deus vai fazer isso, e a vida de Paulo sempre na luta, sempre na peleja. Aleluia, não sabendo o povo que grande seria a vitória dele. Aleluia. E ele disse: olha, vocês estão me vendo hoje, eu estou sem palavras, estou calado, estou sem fala. Aleluia. Mas vocês vão ver a glória que Deus vai derramar. Aleluia. Glórias ao Senhor. Sabe por quê? A respeito de vocês, ó. Aleluia, a respeito de vós. Deus, Ele é grande, irmão, misericordioso. Aleluia. Volta aí para Efésios, meu amigo. Capítulo 1, glórias ao Senhor, e o versículo é o primeiro também, ou melhor,
versículo 13, vamos para o versículo 13. Glórias a Deus, capítulo 1 e o versículo é o 13. Paulo diz, em quem também vos estáis, depois que ouviste, aleluia, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também criado, foste selado com o Espírito Santo da promessa sobre as vossas vidas. É a palavra de Deus, irmão. Mesmo, Paulo diz, mesmo na luta, mesmo na tribulação, aleluia, ele permaneceu firme, sabendo que o Espírito Santo de Deus derramaria sobre ele o gozo na sua alma. Igreja, nós precisamos, cada dia mais, estar observando isso para descobrir qual é o nosso chamado, qual é o nosso ministério na casa de Deus. Às vezes tem pessoas que acham porque não prega, porque não canta aqui na frente, porque não usufrui do microfone, irmão. Isso aqui é um perigo para quem não sabe usar. Isso é um perigo para quem não sabe usar. Então, às vezes, porque você não usa desse instrumento na mão, acha que você não tem chamado. Você tem chamado sim. E o teu chamado é você que tem que descobrir. Paulo disse, em quem também vos estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, aleluia. Em quem você vai estar? Firme em quem? É no pastor, é na igreja, na irmã, na missionária, na levita. É no Senhor que está no céu. Você tem que estar firme nele. Por quê? Porque se você se firmar no pastor, vocês que são mais experientes na fé, quantos pastores vocês já não deixaram vocês decepcionados? Nós não somos super-homens. Mas quando nós temos que lutar, cada dia uma luta, cada dia uma luta, para não decepcionar vocês. É das maiores lutas, para não decepcionar. Não posso, não posso. Não posso e não posso, porque não posso, por quê? Porque não posso. Eu tenho um povo a zelar. Eu tenho a palavra de Deus a zelar. Eu tenho um chamado de Deus a zelar na minha vida. E é isso que você também tem que se preocupar. É com o chamado de Deus na tua vida. Para quê? Para que o teu ministério venha cada vez mais crescer. Para quê? Para que você venha a ser respeitado diante do homem. Não ser exaltado, mas ser respeitado diante da sociedade. Por mais pequeno que eu seja, irmão, pouco conhecido, mas eu me sinto respeitado. Aqui no campo de Carapicuíba, eu me sinto respeitado. Se alguém fala alguma coisa de mim, já tem pessoas advogados aí no campo para me dizer, não, o pastor Edmilson, aquilo ali eu conheço desde pequenininho. Aquilo ali eu conheço. Porque eu tenho dado testemunho do chamado de Cristo na minha vida, aleluia. Não posso abrir mão do chamado do Senhor. Paulo, ele disse, olha, aleluia, o evangelho da vossa salvação. Não podemos nos envergonhar desta palavra, que é a palavra do evangelho. O chamado de Deus nas vossas vidas, nós temos que zelar por ele, aleluia. Tem crente que às vezes, irmão, não se preocupa com o chamado de Deus. Tem o chamado, recebe os dons do Senhor na sua vida, mas simplesmente não valoriza. Acha que está tudo bem, eu posso fazer o que eu quero. Não é assim. Na casa do Senhor tem os limites. É como na tua casa. Se eu chegar na casa de qualquer irmão aqui, de qualquer irmã, eu não posso ir lá no armário, abrir a porta do armário, pegar um caneco lá, um copo lá, para beber uma água. Posso, igreja? Posso, igreja? Posso chegar na casa de vocês lá e já chegar lá, abrindo os armários, pegando o que tem lá, um caneco lá, e já indo, deixa eu beber uma água aqui. Eu posso fazer isso? Na casa do Senhor também tem limite. Primeiro, se Ele te mandar você sentar, você vai sentar, e aí você, educadamente, irmão, você pode me arrumar um copo com água? Aí o irmão vai lá, ele vai lá, abre, vai na geladeira, vai aonde quer que tenha água, e te serve educadamente. Na casa de Deus também tem seus limites. Nós não podemos fazer o que nós queremos na casa de Deus. Deus nos chama e nos capacita, cada um para uma função. Cada um tem um chamado na casa do Senhor. Cada um tem uma escolha.
Deus nos escolheu, cada um para fazer algo na casa do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aqui no texto que nós lemos, Colossenses capítulo de número 1, e o versículo de número, deixa eu ver aqui, versículo de número 25, ele diz: do qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, aleluia. Então Paulo está dizendo, olha, eu reconheço o ministério que Deus me deu. E o ministério que Deus me deu foi para cuidar de vocês. Mesmo em luta, mesmo em tribulação. Às vezes eu com espinho na carne, doendo, o corpo doendo, mas eu tenho que cuidar de vocês. Porque eu não posso demonstrar fraqueza. Eu tenho que estar sempre demonstrando, olha, nós vamos vencer. Estou sofrendo a dor, mas vou vencer. Estou sofrendo a luta, mas vou vencer. Querido, eu nunca vi um vencedor sem lutar. Algum de vocês já viram? Responde para você mesmo. Todo aquele que desiste no meio da peleja, ele se torna um derrotado, envergonhado. Então, crente, homens e mulheres de Deus, nós somos vencedores, mas para vencer, nós precisamos permanecer. Paulo diz, do qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação, aleluia, de Deus, de Deus, que me foi concedido, ou seja, que me foi dada para vocês, para convosco. Aí ele diz mais, para cumprir o quê? Para cumprimento da palavra do Senhor sobre as vossas vidas. Aleluia. Nós precisamos, meus amados, a cada dia estar reconhecendo o chamado de Deus em vossas vidas. Você precisa reconhecer o teu chamado. Você não pode chegar na igreja e achar que você vem só porque eu quero sentar do lado da irmã, do irmão, ver o irmão, a irmã louvar. Não, você tem que vir dizendo, olha, eu tenho um ministério na casa de Deus. Mas você que tem que descobrir ele. É você que tem que descobrir. Paulo, ele descobriu. E qual era o ministério de Paulo? Era cuidar da igreja. O ministério de Paulo é cuidar do povo, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Esse era o ministério de Paulo. Glórias ao Senhor. Aleluia. Já estou encerrando já, mas eu gostaria de citar para vocês mais um versículo, 1 Coríntios capítulo 9, Gabi. Irmãos, a palavra de Deus é que nos convence de todo o pecado. A palavra de Deus é que nos convence. Verso 17. A palavra do Senhor é ela que nos convence, aleluia, que nós temos a capacidade para vencer a peleja. Olha só o que ele disse. É por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Vocês entenderam o mistério? Se você faz a obra de Deus de boa vontade, se você reconhece o teu ministério e faz de boa vontade, se você reconhece o teu chamado e faz de boa vontade, Deus está dizendo, através da palavra, olha, você terá um prêmio, aleluia, você terá um prêmio, mas ele disse, mas se faz, aleluia, de má vontade, apenas uma dispensação, aleluia, lhe será confiado, aleluia. E aí o que você vai escolher? Fazer de boa vontade ou fazer simplesmente por fazer? Ou você vai escolher, não, eu vou no culto A, no culto B, eu não vou porque é a irmã B que vai cantar, é o irmão B que vai pregar, então eu não vou, eu só vou naquele outro. Ou seja, está fazendo a obra de Deus de má vontade, aleluia. Então você vai ter apenas, aleluia, uma dispensação, Deus vai te confiar muito menos. Agora, quanto mais você é assíduo na casa de Deus, Deus vai te confiar mais. É gostoso quando a gente começa a pregar, Deus começa a abrir a mente da gente, irmão. Se você estivesse no meu lugar, você vê, Gálatas, Gabi, para nós encerrar, capítulo de número, glórias ao Senhor, capítulo 2 e o versículo de número 7. Aleluia. Olha só o que ele disse. Antes, pela
antes pelo contrário, quando vimos que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro e da circuncisão. Meu Deus, eu li errado, fiz a leitura errada. Antes, pelo o contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro ou da circuncisão. Ou seja, quando algo de Deus foi confiado à tua vida, glórias ao Senhor. Ele disse primeiro, quando você faz de boa vontade, grande é o prêmio que você recebe. Quando você faz de má vontade, simplesmente você recebe para lhe sustentar, o máximo. Mas ele disse aqui, olha, o contrário, quando viemos que o evangelho da circuncisão estava confiado a ele. Ou seja, quando você receber de Deus algo que Deus confia na sua mão. Tem pessoas, presbítero, que quer ser dirigente de igreja, quer ser pastor de igreja. Não, quer ser pastor, para quê? Não, porque eu quero estar lá no altar, quero ser destaque, a pessoa não me vê mais. Olha, irmão, nesse meu ministério pastoral de 20 e poucos anos, já vi alguns pastores chegar para o pastor, presidente, até para o nosso pastor Ramiro, quando era pastor, pastor, eu quero dirigir igreja, eu estou aqui, eu estou pronto para dirigir igreja. A necessidade, o pastor ia lá e colocava. Quanta decepção eles tiveram. Ou o pastor teve por confiar numa pessoa que achava que estava pronto. Mas não estava, aleluia, não estava pronto para fazer aquela determinada função. Só porque viu o irmão fazendo, achava que ele também poderia fazer. Eu estou pronto para fazer. Eu estou pronto para fazer. Glórias ao Senhor. Efésios capítulo de número 3, está bem aqui pertinho, eu vou ler aqui para nós encerrar. E o versículo de número 2, ele diz, se é que tendo ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Então nós temos que dar ouvido, irmão. Você, para fazer a obra do Senhor, você tem que dar ouvido o evangelho, a palavra de Deus. Para quê? Para que você não venha se decepcionar com você mesmo. Que às vezes você acha que está capacitado e às vezes não está. Às vezes você acha que você está pronto a fazer tal função e você não está. Por isso você precisa dar ouvido o evangelho do Senhor. Por isso você precisa, cada dia, estar observando para descobrir qual é o teu chamado, qual é o teu ministério. Para quê? Para que você mesmo não venha se decepcionar com aquilo a qual foi confiado às suas mãos. Que às vezes o pastor, na necessidade, olha para você, não, aquele irmão pode, tem capacidade. E às vezes você acha que tem. E aí você se decepciona. E aí, quando o crente se decepciona, irmão, a grande chance dele desviar é grande. Sabia disso? Quando a pessoa se decepciona com algo que ele achava que ele estava pronto, e ele não estava ainda, ele tem uma grande chance de se desviar do Evangelho de Cristo. Então, por isso, o apóstolo disse, olha, ore bem, examine bem. Eu, como Paulo, fui confiado a cuidar de vocês, mas cada um de vocês, ore qual é o teu chamado para a obra de Deus. Amém, meus amados? Vamos confiar no Senhor e acreditar que Ele nos chamou, não foi para ficar ocioso, para fazer algo na casa dEle, mas faça aquilo que Deus te chamou para fazer, para que você não venha se decepcionar. E assim sendo, você que crê nesta palavra, aplauda ao Senhor em nome de Jesus.